A morte é um dos grandes mistérios da vida. A Bíblia fala extensivamente sobre o que acontece após a morte, e entender essas passagens pode nos ajudar a viver uma vida mais plena e significativa. Vamos começar explorando o conceito de vida após a morte na Bíblia, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, e como essas escrituras moldam nossa compreensão sobre o destino eterno. No Antigo Testamento encontramos referências ao Sheol, um lugar onde as almas dos mortos aguardam. No Novo Testamento, Jesus e os apóstolos falam sobre o céu e o inferno, lugares de recompensa eterna e punição. A ressurreição dos mortos e o julgamento final são temas centrais que esclarecem nosso destino após a morte. Compreender essas referências nos dá uma base sólida para explorar a verdade assustadora sobre o que acontece após a morte. O céu é descrito na Bíblia como um lugar de recompensa eterna para aqueles que seguem a Deus. Jesus prometeu preparar um lugar para seus seguidores. João 14, 2, 3. O Apocalipse descreve o céu como uma cidade de ouro, onde não há mais morte, tristeza, choro ou dor. Apocalipse 21, 4. Esta visão do céu oferece conforto e esperança para os crentes, mas também exige uma vida de fé e obediência. Os habitantes do céu desfrutam da presença de Deus e de uma comunhão perfeita com Ele. Eles são recompensados por sua fé e suas obras na terra. O céu é um lugar de alegria eterna, onde os crentes recebem suas coroas de glória. Entender a promessa do céu nos ajuda a viver de maneira que honre a Deus e nos prepare para a vida eterna com Ele. Em contraste, o inferno é descrito como um lugar de tormento eterno para aqueles que rejeitam a Deus. Jesus falou mais sobre o inferno do que qualquer outra pessoa na Bíblia, alertando sobre suas terríveis realidades. Mateus 10, 28, Lucas 16, 23. O inferno é um lugar de fogo inextinguível, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Marcos 9, 48. É um destino terrível reservado para os ímpios. O inferno é um lugar de separação eterna de Deus, onde não há esperança de redenção. As almas que vão para o inferno sofrem eternamente por suas escolhas e ações na terra. Esta realidade aterrorizante deve nos motivar a viver uma vida que agrade a Deus e a compartilhar o Evangelho com os outros, para que possam evitar esse destino horrível. A Bíblia ensina que haverá um julgamento final, onde todos serão julgados por suas obras. Apocalipse 20, 11 e 15. Este julgamento determinará o destino eterno de cada pessoa. Aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida entrarão na vida eterna, enquanto aqueles cujos nomes não estão serão lançados no lago de fogo. Este é um momento de justiça divina, onde Deus recompensará os justos e punirá os ímpios. O julgamento final é um chamado à responsabilidade pessoal. Nossas ações e escolhas têm consequências eternas. Devemos viver de acordo com os ensinamentos de Cristo, sabendo que um dia prestaremos contas de nossas vidas. Este entendimento nos ajuda a viver com propósito e intenção, buscando agradar. A ressurreição dos mortos é uma doutrina central no cristianismo. Jesus prometeu que todos os mortos ressuscitarão, alguns para a vida eterna e outros para a condenação eterna. João 5, 28, 29. A ressurreição dos mortos é um evento futuro que marcará o início do estado eterno. Os crentes receberão corpos glorificados, semelhantes ao corpo ressuscitado de Jesus, enquanto os ímpios serão ressuscitados para enfrentar o julgamento. A promessa da ressurreição nos dá esperança e coragem para enfrentar a morte. Sabemos que a morte não é o fim, mas uma transição para a vida eterna. Esta esperança nos motiva a viver com fé e a perseverar nas provações, sabendo que um dia estaremos com Cristo em glória. O que acontece entre a morte e a ressurreição? A Bíblia sugere que as almas dos crentes vão para a presença de Deus imediatamente após a morte. Segundo Coríntios 5:8,
Filipenses 1:23. Este estado intermediário é um tempo de descanso e paz para os justos, enquanto aguardam a ressurreição. Os ímpios, por outro lado, vão para um lugar de tormento enquanto aguardam o julgamento final. Lucas 16:23. Compreender o estado intermediário nos ajuda a ter uma perspectiva correta sobre a morte. Sabemos que nossos entes queridos que morreram em Cristo estão em um lugar de paz e segurança, esperando a ressurreição. Esta verdade nos dá consolo e nos encoraja a viver com a esperança da vida eterna. Ouvir testemunhos de pessoas que tiveram experiências de quase morte ou visões do céu e do inferno pode ser extremamente inspirador. João, o apóstolo, teve uma visão do céu e do inferno enquanto estava exilado na ilha de Patmos, e suas revelações foram registradas no livro do Apocalipse. Maria, uma cristã devota, compartilhou sua experiência de quase morte, onde ela viu uma visão do céu e foi encorajada a viver uma vida mais santa. Carlos, que tinha dúvidas sobre a vida após a morte, encontrou paz ao estudar as Escrituras e ouvir testemunhos de outros crentes. Ana, que sofreu a perda de um ente querido, encontrou conforto na promessa da ressurreição e na esperança da vida eterna. Estes testemunhos mostram que a verdade bíblica para viver em preparação para a vida após a morte é essencial incorporar práticas espirituais em nossa vida diária. A leitura regular da Bíblia, a oração e a participação na comunidade de fé são fundamentais para fortalecer nossa fé e nos preparar para a eternidade. A Bíblia nos fornece a verdade de Deus, equipando-nos para viver de acordo com seus mandamentos. A oração é nossa comunicação direta com Deus, permitindo-nos buscar sua orientação e conforto. Participar de uma comunidade de fé nos oferece apoio e encorajamento. Juntos, podemos orar uns pelos outros, compartilhar nossas lutas e vitórias e crescer em nossa caminhada espiritual. Essas práticas nos ajudam a viver com a perspectiva da eternidade e a nos preparar para nosso destino final. Muitos cristãos enfrentam desafios e dúvidas em relação ao que acontece após a morte. Alguns questionam se o céu e o inferno são literais ou simbólicos e como interpretar corretamente as passagens bíblicas sobre a vida após a morte. Outros se perguntam como se preparar adequadamente para o julgamento final e a ressurreição. Essas dúvidas são compreensíveis e merecem ser abordadas com sensibilidade e compreensão. É importante lembrar que a Bíblia nos ensina sobre a realidade da vida após a morte e a necessidade de permanecer fiéis a Deus. Buscar a orientação de líderes espirituais confiáveis e participar de estudos bíblicos sobre o tema pode trazer clareza e confiança. O mais importante é manter nossa fé em Deus e confiar em. Chegamos ao momento de reflexão pessoal. Como está sua vida espiritual em relação à preparação para a vida após a morte? Você tem buscado a orientação de Deus em sua vida diária? Este é o momento de avaliar nossas práticas espirituais e buscar maneiras de fortalecê-las. Vamos refletir sobre as áreas em que precisamos crescer, seja na fé, na oração ou no conhecimento da Palavra de Deus. Esta reflexão também é uma oportunidade para renovar nossa confiança na promessa de vida eterna de Deus. Muitas vezes, permitimos que o medo e a dúvida enfraqueçam nossa fé. Este é um momento para lembrar das promessas de Deus e reafirmar nossa confiança em sua fidelidade. Vamos considerar como podemos dedicar mais tempo à oração e ao estudo da Bíblia, buscando uma comunhão mais profunda com Deus. Esta reflexão nos encoraja a ver a morte não como algo a temer, mas como uma transição para a vida eterna com Deus. Para concluir, recapitulamos os pontos principais abordados sobre a verdade assustadora do que acontece após a morte. Exploramos as bases bíblicas sobre o céu, o inferno, o julgamento final, a ressurreição dos mortos e o estado intermediário.
Discutimos como esses conceitos moldam nossa compreensão do destino eterno e nos motivam a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Reforçamos que a Bíblia oferece um guia claro sobre a vida após a morte, fornecendo esperança e advertências importantes. Revisamos as descrições do céu como um lugar de recompensa eterna e do inferno como um lugar de tormento eterno, destacando a necessidade de viver em obediência a Deus. Discutimos o julgamento final e a ressurreição dos mortos, enfatizando a justiça divina e a promessa da vida eterna. Também abordamos o estado intermediário, oferecendo consolo sobre o destino imediato das almas após a morte. Finalmente, refletimos sobre os testemunhos pessoais e práticas espirituais que nos ajudam a viver em preparação para a eternidade. Agora, convidamos você a colocar em prática o que aprendeu. Dedique tempo à oração e ao estudo das Escrituras para buscar a orientação de Deus sobre a vida após a morte. Participe de grupos de apoio e converse com líderes espirituais para esclarecer suas dúvidas e encontrar paz em sua caminhada. E, acima de tudo, mantenha a esperança na promessa da vida eterna em Cristo, sabendo que Deus ouve nossas orações e está conosco em cada passo do caminho. Que este vídeo seja um marco em sua jornada de fé, inspirando você a buscar a Deus de todo o coração e a confiar em sua autoridade e poder para viver em fidelidade e esperança. Ao aplicar esses princípios em sua vida diária, você poderá experimentar a fidelidade e a justiça que Deus oferece. Encorajamos você a compartilhar o que aprendeu com outros, ajudando-os a entender e aplicar esses princípios também. Juntos, podemos fortalecer nossa fé e viver de acordo com a vontade de Deus, confiando em sua promessa de vida abundante e eterna. Que Deus abençoe você em sua jornada espiritual e que você possa viver em constante fidelidade e esperança em Cristo.